dia! Bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa roda de meditação, de expansão de consciência, de cura. E vamos entrando, cada um ocupando o seu lugar nessa linda roda, cada um ocupando o seu lugar na vida, cada um ocupando o seu lugar no mundo. Qual é o seu lugar? E você que já está aqui, já clique no coraçãozinho, faça o coração subir, já clique no aviãozinho, convidem as pessoas. Quem sabe você faz a diferença na vida de alguém, convidando para estar aqui. E como você chega aqui hoje, qual é o sentimento, qual é a sensação? Faça o seu check-in, pare uns segundinhos, se pergunte qual é a sensação, qual é o sentimento. Se você não fez ainda, feche seus olhos, respire profundamente, pergunte para o seu corpo qual é a sensação física. Se tem alguma tensão, se tem um alívio, se tem um nó na garganta, se tem uma expansão no peito, um quentinho no coração. Qual é a sensação? E dessa sensação, se existe um sentimento. Geralmente existe. Qual é o sentimento por trás dessa sensação? Muitas vezes a gente não consegue nomear o sentimento. Mas se a gente der voz para o corpo, perguntar para o corpo, e dessa resposta ir em busca de um sentimento, fica mais fácil. Porque o corpo fala o tempo inteiro. O corpo fala o tempo inteiro. Não só pelas sensações do corpo, mas também pela postura do corpo. Então, pela postura. Se tá com os ombros arqueados, cabeça baixa, se tá com o peito aberto, ombros para trás. Então, qual é a sensação e qual é a postura? Qual é a postura que você se encontra? Então, o corpo fala o tempo inteiro, porque muitas vezes a pessoa tá falando que está de alguma forma, mas o corpo está dizendo outra. E a nossa comunicação não verbal é muito maior do que a nossa comunicação verbal. O que é isso, né? O que a gente se comunica através de palavras é só 30%. Os outros 70% é a nossa comunicação não através de palavras, que a gente chama de não verbal. Então, qual é a sua postura? E olha que interessante, um dado muito, muito importante. Nós temos um nervo que chama nervo vago. Se eu não me engano, ele é o 14º par craniano. Nós temos vários pares cranianos. Eu sei muito bem sobre o trigêmeo pela minha formação do odonto, que é o 5º par craniano. E nós temos o nervo vago. E o nervo vago é um dos maiores nervos, né, que sai da base ali do nosso cérebro e vai para todo o corpo. E esse nervo, diferente dos outros nervos, ele tem uma comunicação cérebro-corpo e ele tem uma comunicação corpo-cérebro. Geralmente, os nervos que saem do cérebro, eles só têm comunicação cérebro-corpo. E esse nervo vago, 80% é a comunicação corpo-cérebro. Por isso que a postura do corpo pode mudar o seu sentimento. Voltando, por isso que a postura do corpo pode mudar. Então, se você está mais triste e você se coloca numa postura
de peito aberto, de cabeça erguida, ou se você sorrir, mesmo que forçado, você vai mandar uma mensagem para o seu cérebro que você está bem. Por conta desse nervo vago, dessa comunicação de 80% e dizem estudos até 90% de corpo para o cérebro. Então o corpo pode mandar sim na nossa mente, no nosso cérebro. Só que a gente vive tão no automático que a mente manda no corpo, que a mente manda em nós. Mas nós precisamos mandar na mente. Nosso corpo pode mandar na mente. Então é muito interessante isso. Por isso que existe, né, a terapia do riso. Então, mesmo que você não queira, dê um ha, depois um ha-ha, depois um ha-ha-ha, depois um ha-ha-ha, e assim vai. Né? E assim vai. Então, e aí a pessoa sai de um estado mais depressivo, mais triste, e vai para um estado mais alegre e feliz, né? É isso aí. Fora que, né, nós temos aí neurônios espelhos, e se a gente ri perto, já riu aí, né? Aí já é uma outra parte da neurociência que é um... que linda, boa viagem para você, Cris. Já é um bom neurônio espelho, né? Já é uma outra parte da neurociência. Então, quando a gente vê alguém triste, chorando, a gente fica triste e chora. Quando a gente vê um riso, a gente ri, né? Então, nós temos neurônios espelhos, por isso que a gente fala sobre eu contamino o outro ou sou contaminado com o outro. Eu ri muito aqui. Então, aí só de pensar você rindo, Sônia já começa a rir também. E assim a gente vai, né, mudando o nosso estado emocional. Então a gente pode mudar o nosso estado emocional. E não é viver no mundo de Poliana, no mundo cor-de-rosa, mas também não é se afundar. Lembrando que a felicidade é independente do sofrimento. A felicidade independe do sofrimento. A gente pode, né, trabalhar e buscar a felicidade mesmo em sofrimento. Porque o sofrimento não está ligado à infelicidade. Eu posso estar sofrendo, mesmo assim, eu posso não estar num estado infeliz. São duas coisas diferentes, só que a gente junta tudo. Então, se eu tô num sofrimento, eu também sou infeliz, né? Ale, sua vaga no retiro está reservada. Exatamente, Marli, são escolhas. São escolhas. Que bom que a gente pode escolher. E aí é uma escolha, se eu quero ficar lá no fundo do poço ou se eu quero mudar meu estado emocional. E aí, se eu quero ficar lá, também é uma escolha, ficar lá no fundo do poço. Se eu quero ficar lá no fundo, no meu sofrimento, na minha infelicidade, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Né? Então, o que você ganha? Qual é o seu ganho secundário aí? Nossa, misturei tudo, mas tem tudo a ver, tudo, tá? Então, lembrando, postura do corpo pode levar um estado, uma transformação, uma mudança no estado. Né? Muito bem. Ganha? Lógico que ganha. Escolher ficar infeliz lá no sofrimento, lá no fundo do poço, ganha. Todas as nossas escolhas a gente ganha algo. Aí você se pergunte o que você está ganhando nisso. Tudo a gente ganha. E muitas vezes a transformação vem quando a gente tem consciência do nosso ganho secundário. Muitas vezes a gente consegue transformar quando a gente entende o nosso ganho secundário, o que a gente está ganhando.
tá? Não é sofrimento, tem um ganho aí. Chama atenção, tem o amor de outra forma, tem o reconhecimento. Qual é o seu ganho secundário estando no sofrimento? Não é só o sofrimento é o ganho, é um ganho secundário. O que eu ganho com isso? Hoje vou sorrir mais. É isso aí. Sorria. É isso aí. Muito bem. E se você está, né? A gente tem os neurônios espelhos. E se a gente está só, a gente pode olhar para o espelho e sorrir. Né? É isso aí. Ai, que delícia. Queria ficar horas aqui. Muito bem. Então vamos meditar? Vamos meditar. E a meditação nos leva para um foco, para o ressignificar. Eu já esqueci meu japamala. Fui colocar meu lenço, estava aqui preocupada com o lenço e esqueci meu japamala, mas tá tudo certo. E aí a gente não entra em pânico por conta disso. Muito bem, então nós vamos meditar e depois da meditação nós vamos praticar o Ho'oponopono, certo? Isso, gosto sim, me fez pensar. Quando a gente tá num setting terapêutico e a gente tá num diálogo, numa conversa, e aí quando vem uma pergunta, né, geralmente do terapeuta para o paciente, e fica num silêncio, a gente chama de gap, né? Uma quebra ali, a gente sabe que a gente chegou no ponto certo e fez refletir, né? Faz a pessoa refletir. Então é sobre isso. Terapia boa é essa. Terapia, a gente não dá respostas, a gente faz perguntas para que as pessoas entrem em contato com algum lugar ali e faz ela refletir, tá? E assim, a minha sugestão é: seja honesta com você mesmo. Né? Por pior que seja, fala assim: nossa, eu fico no sofrimento porque eu ganho isso. Parece uma bobeira, mas não é. Tá? Não é. Seja honesta com você mesma. Então vamos lá, vamos meditar. Então serão convites. Se fizer sentido para você, você aceita o convite e embarca nessa jornada comigo. Meu primeiro convite é que você se sente de uma forma bem confortável, coluna ereta, ombros para trás. E gentilmente você fecha os seus olhos. E você fecha seus olhos físicos. Você fecha seus olhos externos e você abre. Abre seus olhos internos. Abre seus olhos da alma. Você abre o seu coração. Você abre o seu coração para ir ao encontro da sua essência. Você abre o seu coração para ir ao encontro do seu verdadeiro eu. E você é uma centelha divina. Você é o amor incondicional. E de coração aberto eu convido você a respirar.
Uma respiração profunda, devagar, amorosa. Uma respiração consciente, sentindo o ar entrando pelas suas narinas, sentindo o ar repousando em seus pulmões e observando também o ar saindo pelas suas narinas. E observe esse movimento do ar, observe esse movimento do seu corpo na inspiração. Quando o ar entra, o seu corpo expande. Quando o ar repousa em seus pulmões e você repousa nessa tranquilidade, é um repouso sem esforço. E quando o ar sai, observe que seu corpo se contrai levemente. De novo, sem esforço. E parece que o ar dança e o seu corpo também dança nesse ritmo. É uma respiração amorosa, prazerosa, então sinta prazer em respirar nesse momento. Sinta que com essa respiração você leva um relaxamento, uma estabilidade para o seu corpo e para a sua mente. E depois de relaxar e estabilizar o seu corpo e a sua mente, com essa respiração profunda e amorosa, você leva a vivacidade, você leva a vida para todas as células. E perceba que ao levar a vida, ao respirar dessa forma, só existe esse momento. Não existe o minuto anterior, não existe o minuto daqui a pouco, só existe o agora. O agora relaxando, estabilizando e levando vida para todas as células. Perceba que ao estar nesse momento presente, levando a vida para todas as células, que você possa ver, observar e sentir todas as suas células sorrindo. E os seus músculos sorriem, os seus órgãos sorriem, o seu coração sorri. E observe como você fica ao ver, observar e sentir todo o seu corpo sorrindo para você e por você. E com essa vida, com essa vivacidade,
Respire bem profundamente, com muita gratidão, com muito amor. E nesse momento vamos começar o Ho'oponopono. Que o Ho'oponopono possa contribuir para você ficar nesse estado de presença, nesse estado de gratidão, de amor. Para quem tem o Japamala, pegue o Japamala. Para quem não tem, é só repetir comigo as 4 frases. E você diz: eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. E você inspira bem profundamente pelo nariz, sentindo o amor, a compaixão, a harmonia, a alegria, a vida nascendo em seu coração, envolvendo todo o seu ser, que você possa ser um canal de amor, de compaixão, de harmonia, de alegria, de vida por onde você passar. E mais uma vez você inspira e na exalação você pode abrir seus olhos, abrir um sorriso e voltar para o aqui e agora. Voltar para o momento presente. E agora? Como vocês estão?
Como vocês estão depois dessa meditação? Do corpo sorrindo, das células todas felizes. Não sei se vocês perceberam, não sei, fica mais fácil o Ho'oponopono quando o corpo está com essa vivacidade, com vida, com as células sorrindo. Muito bem. Vou abrir aqui o livro do Meditando com os Anjos. Vamos ver qual é o anjo que sai aqui. O anjo da prevenção. Página 101. Diz assim: o anjo da prevenção chega antes e avisa que algo precisa ser feito para evitar mal-entendimentos ou uma ação indesejada. A expressão prevenir é melhor que remediar foi inspirada pelo anjo da sabedoria e encarnada pelo anjo da prevenção. Ele nos convida a cuidar de algo que precisa de atenção: a saúde, pedir perdão, a verdade dita na hora certa, o que é que precisa ser feito para nos prevenirmos de algo indesejável e que não precisaremos remediar mais tarde. E o mantra do anjo da prevenção diz assim: estou sempre atento ao bem que posso criar pelo exercício da prevenção. Estou sempre atento ao bem que posso criar pelo exercício da prevenção. Gratidão a todos vocês, que vocês tenham um lindo dia, repleto de amor, de gratidão, de harmonia, de alegria, de vida. Gratidão a todos vocês, até amanhã às 7 horas. Um beijo no coração.